Santa, com Jesus entrando em Jerusalém. Ali a palavra de Deus que diz que Jesus seguiu e entrou em Jerusalém. Na verdade, se nós olharmos acompanhando os evangelhos, nós vamos ver que Jerusalém sempre foi a meta de Jesus. Durante os 3 anos de vida pública de Jesus, Jesus foi algumas vezes a Jerusalém. No mínimo uma vez por ano, teve até mais vezes. Jesus ia a Jerusalém, ia ao templo, Jesus ia ensinar, ia pregar. Jesus falava que um profeta não poderia morrer fora de Jerusalém. E nesse último ano da sua vida, Jesus vai mais uma vez e a última vez a Jerusalém. Ele estava muito cônscio do que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem o que estava fazendo indo até Jerusalém. Por que Jesus foi a Jerusalém? Jesus foi a Jerusalém porque ele queria um poder temporal. Jerusalém era a capital dos judeus. Jerusalém era uma cidade relativamente importante para os romanos, que dominavam tudo e tinham em Jerusalém uma sede sua, um lugar de domínio. Jesus foi a Jerusalém por motivo então de poder. Quem sabe entrando em Jerusalém, sendo aclamado, Jesus poderia tomar o poder e ser coroado como rei ou prefeito de Jerusalém, alguma coisa assim. Jesus teria ido a Jerusalém então, segundo uma tática política, como nós sabemos que os nossos políticos, alguns deles muito aproveitadores, se aproveitam de momentos como esse que nós estamos vivendo para se aparecerem. Será que Jesus foi a Jerusalém com esse intuito político de poder? Claro que não. Sabemos com certeza que não foi isso. Jesus teria ido a Jerusalém porque ele era suicida? Afinal de contas, ele sabia que ia morrer em Jerusalém. Os discípulos já tinham uma vez falado antes com ele, dias antes, numa festa, a festa das tendas. Jesus também tinha ido a Jerusalém e os discípulos falaram para ele: mestre, há pouco quiseram te matar. O senhor vai lá para Jerusalém? Aí até uns discípulos comentaram com os outros assim: vamos com ele, vamos morrer juntos. Então, como se fosse uma atitude assim, suicida, né? Jesus teria ido a Jerusalém porque a vida está muito difícil, não vale mais, então eu vou lá, morro e pronto, e entro para a história como um grande líder, alguma coisa assim, como um famoso. Não, Jesus não foi a Jerusalém por orgulho, por vaidade, por querer aparecer, por querer, por uma ideia suicida, de jeito nenhum. Qual o motivo, então, que Jesus foi a Jerusalém? Jesus poderia ter preservado a sua vida, Jesus poderia continuar pregando, anunciando o reino de Deus em outros lugares. Quem sabe ele podia até sair do território de Israel e pregar o reino de Deus em tantos vastos lugares. Quem sabe ele chegaria a Roma, não sei. Por que Jesus vai de uma missão quase que suicida até Jerusalém? Jesus foi a Jerusalém para resgatar aquilo que era seu, que era do Pai. Jesus precisava ir a Jerusalém para tomar de volta o que é de Deus. Jerusalém aqui é um símbolo. Jerusalém é uma cidade simbólica de toda a humanidade. Jesus vai a Jerusalém porque a humanidade estava nas mãos do demônio, nas trevas do pecado. São João, na sua primeira carta, ele diz que Jesus veio para destruir as obras do demônio. Jesus vem nos resgatar. Jesus vai a Jerusalém e ele sabe o preço a pagar, que seria morrer numa cruz, mas como forma de nos resgatar para Deus, trazer, nos salvar, pagar um preço por nós e nos trazer para Deus, nos tirar do reino da morte, nos tirar do pecado, nos tirar das mãos do inimigo. É para isso que Jesus vai a Jerusalém. A missão de Jesus é enorme, ele tem plena consciência dela. Ele tem plena consciência. Ele tem plena consciência que ele vai a Jerusalém para salvar a humanidade, resgatar o que era de Deus, a criação de Deus. Nesses dias agora da Quaresma, nós sacerdotes e os leigos também que fazem a liturgia das horas, nós temos um dos hinos da liturgia das horas, ele fala sobre isso. Ele diz que Deus, não conseguindo mais ver que aquilo que ele criou, a obra das suas mãos estava perdida a obra das suas mãos, então Deus vai resgatar, e no caso por meio do seu Filho.
Essa é, vamos dizer assim, meus irmãos, uma compreensão teológica dessa linda palavra, a profundidade dessa palavra. Por que o Senhor vai a Jerusalém? Mas o Senhor continua indo a Jerusalém. Qual que é a Jerusalém agora? A Jerusalém é a igreja, por exemplo. O Senhor continua entrando na sua igreja para resgatar, sempre a mesma missão, resgatar. A igreja corre risco. Nós, como igreja, corremos risco de perder o foco. De repente, nós estamos numa tendência política. Podemos estar numa tendência ideológica, que não é nada de Deus, que pode nos levar até a morte espiritual. Podemos assumir uma tendência política, ideológica, uma tendência meramente humana, meramente mundana, pior ainda. E Jesus precisa entrar na igreja. Jesus está vindo à sua igreja. Jesus está vindo à sua igreja para trazer a sua igreja para o centro, para aquilo que é o objetivo da igreja: salvar almas para Deus, levar a palavra, levar o evangelho, levar o sacramento, levar a eucaristia, levar a vida plena. O Senhor está entrando em Jerusalém, que é a sua igreja. O Senhor está entrando em Jerusalém, que é a sua casa. Sim, a sua casa é Jerusalém, porque a sua casa é uma igreja doméstica. E se podemos tirar algumas coisas boas dessa situação terrível que nós estamos vivendo, e vamos tirar coisas boas, uma delas é essa: muitos católicos estão recordando que a sua casa é uma igreja doméstica. Tem muito mais católico voltando a rezar juntos. Afinal de contas, não dá, né, para se esconder, às vezes a casa é pequena, não dá, né, então tem que rezar juntos. Tem muito católico rezando junto, tem muito católico trazendo os filhos para rezar. Então nós estamos redescobrindo a igreja doméstica. Jesus está entrando em Jerusalém, que é a sua casa, está fortalecendo de novo, está entrando na Jerusalém do coração de cada um de nós. Sempre, não vamos perder, resgatar o nosso coração para Deus. O Senhor está vindo resgatar o nosso coração para Ele. O Senhor precisa resgatar cada dia o nosso coração. Esses dias agora são dias intensos de resgate. Semana Santa, dias intensos para o Senhor resgatar o nosso coração para Ele. E eu queria terminar com o evangelho de hoje, os dois evangelhos, né? Nós lemos dois evangelhos, um primeiro lá fora na entrada e agora um outro. Olha que interessante, o primeiro lá fora, ele diz que quando Jesus entra em Jerusalém, está sendo aclamado pelo povo. O povo de Jerusalém, que já estava dentro da cidade, começa a se perguntar: quem que é esse? E as pessoas que vinham aclamando, que vinham com seus ramos: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles respondem, eles dizem assim: esse é Jesus, o Galileu, o profeta. Estão muito felizes, mas ainda não sabem quem é Jesus. Eles já começam a ter uma noção de quem é Jesus. Esse é Jesus, ele é da Galileia, ele é um profeta. Nossa, a palavra profeta é um peso. Ele não é qualquer um, ele é um profeta. As pessoas estão entrando em Jerusalém e estão dizendo isso. Nós estamos aclamando ele porque ele é um grande profeta. Mas ainda não é a resposta verdadeira. É um começo dessa resposta, mas não é a resposta verdadeira. Olha como termina o outro evangelho que nós acabamos de ler, o evangelho já da paixão. Ele entrou em Jerusalém, vamos ver cronologicamente, né? Ele entra em Jerusalém, uma semana depois ele está morrendo em Jerusalém. E quando ele morre, o centurião, que era um romano, ou seja, um chefe da guarda romana, não era judeu, não sabia nada de escritura, de Bíblia, não conhecia nada, é um pagão, não conhecia nada. Se você falasse para ele: o que diz o profeta? Profeta, quem que é esse? Está lá o centurião aos pés da cruz, estão os outros soldados, todos pagãos, não sabiam nada, quem é Jesus. Para eles estavam matando mais um homem, era mais um que eles estavam matando, eles matavam direto os judeus crucificados. Jesus seria mais um. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Valeu a pena, hein? Jesus entrar em Jerusalém. De uma dúvida: quem é esse homem? Perguntavam as pessoas. Uma resposta mediana, que não correspondia totalmente à verdade: ele é um grande profeta. Agora tem a verdadeira resposta.
Esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus está entrando em Jerusalém, a sua casa, a minha casa, o meu coração, o seu coração, a igreja, nossa igreja católica, para nos lembrar quem que nós seguimos. Nós seguimos o Filho de Deus. Nada mais, nada menos que isso. Nada mais porque não pode existir nada mais do que isso. E nada menos porque ele é o Filho de Deus. Ele não é só um profeta, ele não é só um sábio, ele é o Filho de Deus. E o Senhor vem resgatar o nosso coração, ele entra em Jerusalém para essa verdade. Essa pandemia, essa situação que nós estamos passando, está nos machucando a todos nós, que nós estamos pedindo a Deus essa missa para, na sua grande bondade e misericórdia, encurtar esse tempo de provação, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele encurte este tempo de provação. Mas esse tempo de provação é o tempo de Jesus entrar em Jerusalém. É o tempo de Jesus nos trazer para Ele. É o tempo de Jesus lembrarmos. Gente, Ele é o Filho de Deus, gente. Gente, nós não temos mais nada além e maior para seguir. Nada. Nós temos que... Olha, nessa Semana Santa, se nós pudermos meditar sobre isso, né, essa frase que está abrindo essa semana, Ele é o Filho de Deus. Eu preciso seguir o Filho de Deus. A minha vida não pode ser diferente disso. Eu não posso desperdiçar a minha vida com outras coisas. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que eu tenho que dar atenção na minha vida. Mas tudo tem um limite. O Filho de Deus tem que ser o primeiro no meu coração. E Ele veio para nos resgatar. E Ele continua vindo para nos resgatar. E nós estamos pedindo nessa missa que Ele nos resgate também dessa situação que nós estamos vivendo. Que entrando em Jerusalém, entrando em nossas vidas, em nossas casas, o Senhor não permita que a morte, a desolação, o medo, a angústia tomem conta de nós. Jerusalém naquela época vivia angústia, sofrimento, estavam sob o domínio dos romanos, viviam angustiados, sofrendo. Jesus entrou para salvar. Senhor, nós pedimos que o Senhor entre hoje em nossas vidas, em nossas casas, para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.